Ele chegou em casa mais uma vez com aquele nó no estômago. O dia tinha sido igual aos outros. Olhares atravessados, indiretas disfarçadas de brincadeira e aquela sensação incômoda de estar sempre por baixo. Fingiu que não se importava, como sempre faz. Mas por dentro a raiva queimava, a dúvida corroía. Por que estão sempre me testando? Por que me sinto tão fraco diante disso tudo? Se você já viveu algo parecido, respira fundo. Esse vídeo é para você. Hoje você vai entender por que certas pessoas parecem te escolher como alvo. E mais importante, como virar o jogo sem gritar, sem brigar, sem perder o controle. Chegou a hora de parar de ser apenas espectador da sua própria história e se tornar o autor da sua própria virada. Mas atenção, o que você vai ouvir aqui não é um conselho bonitinho, é um chamado. Uma orientação clara para quem cansou de engolir sapo e quer começar a se valorizar de verdade. Vamos revelar passo a passo como os ensinamentos dos maiores mestres do estoicismo podem te ajudar a enfrentar provocações com frieza, recuperar o respeito perdido e, acima de tudo, despertar a força que você deixou adormecer. Esse vídeo não é para quem quer continuar reclamando, é para quem quer reagir com sabedoria. Então, se você quer aprender como responder à altura, como se blindar emocionalmente e como cortar o mal pela raiz com classe e inteligência, não sai daqui. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta ali embaixo qual situação te fez buscar esse tipo de conteúdo. E mais, no comentário fixado tem um conteúdo exclusivo que vai aprofundar tudo o que estamos discutindo aqui hoje. Agora respira, porque o que vem a seguir pode mudar não só a forma como os outros te veem, mas principalmente como você se enxerga. Sem mais delongas, vamos começar. A armadilha da vitimização silenciosa. Você já percebeu como certos tipos de pessoas parecem sempre te testar? Às vezes com palavras, outras com desprezo, ironias ou até silêncio. E o mais curioso, quanto mais você tenta não reagir, mais eles insistem. Isso não é coincidência. O mundo percebe quando alguém está enfraquecido internamente. A verdade é dura, mas necessária. Quando você se cala diante do desrespeito, você se transforma em um convite aberto para ser ignorado, usado e diminuído. Esse tipo de comportamento não começa de uma vez. Ele se constrói aos poucos. Primeiro você deixa passar uma piadinha. Depois aceita um tratamento frio, distante. Quando vê, já está preso em um ciclo onde engolir desaforo virou hábito. E o pior, tudo isso começa a parecer normal. A armadilha da vitimização silenciosa se instala quando você começa a achar que não tem escolha, que precisa aguentar, que é melhor ficar quieto do que causar conflito. Mas isso é uma mentira que você vem contando para si mesmo há tempo demais. Epicteto dizia: nenhuma pessoa é livre se não for dona de si mesma. Se você vive esperando que os outros parem de te machucar, está entregando o seu poder nas mãos erradas. Quem te vê nessa postura passiva não vai te respeitar. Porque o respeito começa em você. Começa quando você para de tolerar o intolerável. Quando você entende que ser gentil não é aceitar tudo, ser bom não é ser bobo. Existe uma linha tênue entre paciência e submissão, e talvez você tenha cruzado essa linha sem perceber. Mas calma, isso não é uma acusação, é um alerta. A dor que você sente hoje não é fraqueza, é sinal de que algo precisa mudar, e você não está sozinho. Muita gente vive esse ciclo, mas poucos têm coragem de enxergar. A boa notícia, existe uma saída, e ela começa com um simples passo: reconhecer que algo está errado e que você merece mais. A partir do momento que você assume que está vivendo como vítima, já está dando o primeiro soco na mesa da sua própria história. Isso não te torna fraco. Pelo contrário, te torna consciente. E é com essa consciência que vamos avançar. No próximo tópico,
você vai descobrir o maior erro que impede sua virada e como evitá-lo de forma simples e poderosa. O erro fatal: esperar que o outro mude enquanto você se afunda. E aqui está o ponto onde muitos se perdem. Ficam esperando que aquela pessoa perceba o mal que fez, que mude de comportamento, que venha pedir desculpas, mostrar arrependimento, tratar com respeito. Mas o tempo passa e nada muda. E o que acontece enquanto você espera? Você vai se afundando em silêncio, em mágoa, em frustração, alimentando a esperança de que alguém, um dia, se torne quem deveria ter sido desde o começo. Essa espera é traiçoeira porque parece nobre, parece que você está sendo paciente, compreensivo, mas na verdade é uma armadilha que te suga por dentro. Cada dia esperando por mudança no outro é um dia que você se afasta de si mesmo. Você para de se olhar, de se cuidar, de se impor. Vai perdendo a voz, o brilho, o pulso da própria vida. E o mais cruel: quanto mais você espera, mais essa pessoa sente que pode continuar exatamente como está. Você precisa entender: mudar o outro não está nas suas mãos. Nunca esteve. E quando você foca nisso, você se esgota tentando controlar o que é incontrolável. E o pior: enquanto você tenta consertar o outro, quem vai se quebrando é você. É aí que mora o erro fatal. Porque você entra em um jogo emocional onde só um lado está tentando, o seu. E esse desequilíbrio vai te sugando até não sobrar quase nada. É nesse momento que vem aquele sentimento de impotência, aquela pergunta dolorosa: o que mais eu posso fazer? E a resposta pode ser desconfortável, mas libertadora: nada. Você não pode mudar quem não quer mudar, mas pode e deve mudar a forma como você se posiciona. Porque quando você muda sua postura, o jogo muda. E muitas vezes o outro só começa a te respeitar quando sente que você não está mais disponível para ser pisado. Essa mudança começa dentro. No próximo, vamos revelar qual é esse poder oculto que você esqueceu que tem e como acessá-lo antes que mais um dia se perca na espera por alguém que talvez nunca mude. O poder oculto que você esqueceu que tinha. Talvez você tenha se acostumado a ouvir que não é o suficiente, que é sensível demais, que precisa aceitar mais, aguentar mais, ser mais compreensivo. Com o tempo, essas palavras foram virando verdade dentro de você. E sem perceber, você foi deixando sua força escorrer pelas mãos, até o ponto em que começou a duvidar de si mesmo, a se olhar no espelho e não reconhecer mais a pessoa que está ali. Mas deixa eu te contar uma coisa que ninguém te disse com clareza. Dentro de você existe uma força que assusta quem tenta te diminuir. Um poder silencioso, mas imenso, que está adormecido e que, quando acorda, transforma tudo. Esse poder se chama decisão. A decisão de não aceitar mais migalhas, de colocar limites, de sair de cenas que te destroem, mesmo que doa. E sabe qual é o detalhe mais assustador disso? Quem mexeu com você sabe que esse poder existe. Por isso te testa tanto. Por isso empurra seus limites, te provoca, te manipula. Porque sente que, no fundo, se você despertar, o jogo acaba. E é por isso que você precisa resgatar agora aquilo que foi enterrado: sua firmeza, sua presença, sua coragem de olhar no olho e dizer: comigo não mais. Não é sobre se vingar, gritar ou devolver na mesma moeda. É sobre se lembrar de quem você é, de que não precisa implorar por respeito. Respeito se impõe com postura, com silêncio inteligente, com afastamento estratégico. Quando você volta a se respeitar, o mundo responde. E quem te subestimava, sente. O problema é que muitos só acessam esse poder depois de quebrar por dentro, depois de sofrer tanto que não dá mais para ignorar. Mas você não precisa esperar chegar nesse ponto. Você pode virar a chave agora. Basta parar de buscar fora o que sempre esteve dentro.
E essa virada começa com uma atitude que muda tudo. Aprender a se impor sem perder a calma, sem escândalo, sem drama. E é sobre isso que vamos falar agora, porque o próximo passo é essencial. Como impor respeito sem precisar levantar a voz. Vamos juntos. Já se perguntou como algumas pessoas entram num ambiente e automaticamente são respeitadas? Não precisam falar alto, não precisam se explicar o tempo todo e muito menos forçar a autoridade. Elas apenas existem e isso basta. A verdade é que o respeito não vem do volume da voz, mas da energia que você transmite. E talvez o que esteja faltando em você não é mais argumento, é mais presença. Essa presença começa no modo como você se posiciona, nas pequenas atitudes. Quando você para de se justificar excessivamente. Quando não tenta agradar quem claramente não se importa com você. Quando você olha no olho sem desviar. E principalmente quando você diz não com firmeza e sem culpa. Quem vive dizendo sim para tudo acaba sendo tratado como quem não tem escolha. E gente que não impõe limite vira brinquedo nas mãos dos manipuladores. Agora, aqui vai o que pouca gente te conta. Quando você se cala no momento certo, com postura, com frieza, você diz mais do que qualquer discurso. O silêncio firme incomoda, desarma, confunde. E ao mesmo tempo mostra que você não está ali para mendigar atenção, e sim para se fazer respeitar. O segredo está no que você não aceita mais, não no que você tenta provar. Pessoas que sabem se impor com calma dominam um tipo de poder que ninguém pode tirar. E o mais curioso, quanto menos você tenta se provar, mais forte parece. Porque isso mostra autoconfiança. Mostra que você não está pedindo validação, está estabelecendo o território, e quem te testa percebe e recua. A grande virada é entender que o respeito não se grita, se constrói. E isso exige que você esteja disposto a perder algumas coisas, como a aprovação dos outros, para ganhar algo muito maior, o controle sobre sua própria vida. E agora que você já entende como impor respeito sem gritar, vem uma das partes mais poderosas desse caminho, a frieza estratégica. É ela que vai te blindar contra provocações e te dar o domínio emocional que tanto te falta. E acredite, você vai querer saber como aplicar isso ainda hoje. Frieza estratégica, o segredo estoico para vencer sem se desgastar. Agora respira fundo por um segundo. Me responde com sinceridade. Quantas vezes você perdeu a cabeça por algo ou por alguém que depois de um tempo nem fazia mais sentido? Quantas vezes se arrependeu por ter dito mais do que devia ou reagido no calor do momento? E pior, quantas dessas explosões só te fizeram parecer frágil diante de quem te provocava? É aí que entra a frieza estratégica. Não como fraqueza, mas como ferramenta de poder. Ser frio não é ser indiferente. É escolher quando e como reagir. É ter o controle da própria emoção, mesmo quando tudo dentro de você grita por um desabafo. Porque a verdade é que nem toda guerra merece sua energia. E você já perdeu demais tentando provar pontos para quem nunca teve intenção de te entender. Quando você responde com frieza, você não perde o controle. Você domina o jogo. Pensa comigo, o que mais irrita quem tenta te provocar? Justamente quando você não entrega a reação esperada. Quando você olha com serenidade, com aquela expressão de "isso não me abala", o outro se perde. A provocação perde o sentido. E isso te coloca num lugar de poder silencioso, onde quem está do outro lado já não tem mais o controle da situação. Essa frieza, ao contrário do que muitos pensam, é fruto de consciência. Você aprende a reconhecer que a sua paz vale mais do que qualquer discussão. E mais do que isso, você entende que não precisa vencer no grito, mas sim na constância. O verdadeiro domínio não está em reagir, mas em escolher com sabedoria o que vale seu tempo e sua atenção. É aqui que muita gente falha. Acreditam que precisam sempre responder, rebater, provar algo. Mas
Os que mais crescem, emocionalmente e na vida, são aqueles que dominam o silêncio, que sabem que o verdadeiro golpe é não se abalar, porque isso confunde, desmonta e te protege. E falando em proteção, às vezes a maior demonstração de força é saber cortar, afastar o que te intoxica, mesmo quando há laços, histórias, promessas envolvidas. No próximo tópico, vamos entrar em um dos momentos mais decisivos da sua transformação. Corte sem culpa. Quando afastar alguém é um ato de amor próprio. Chega uma hora em que não dá mais. Você sente no corpo, na alma, no silêncio pesado que fica depois de cada interação. Aquela sensação de estar se encolhendo um pouco mais toda vez que insiste em manter alguém por perto. Mas aí vem a culpa. E se eu estiver sendo radical? E se essa pessoa mudar? E se for só uma fase? Esses pensamentos são normais, mas perigosos, porque te fazem segurar cordas que já estão cortando sua própria mão. Mas agora é hora de superar esse medo, de entender que afastar alguém não é um ato de crueldade, é um gesto de respeito, respeito por si mesmo. Você não foi feito para ser recipiente da frustração alheia, nem para carregar pesos emocionais que não são seus. Continuar perto de quem só te enfraquece é como tentar nadar com pedras amarradas nos pés. Em algum momento, ou você solta ou afunda. Muita gente acha que ser forte é aguentar tudo, mas na verdade, a verdadeira força está em saber parar, em olhar com coragem para a situação e dizer: chega, eu mereço mais. E acredite, isso exige muito mais bravura do que continuar fingindo que está tudo bem. Porque cortar exige decisão, exige que você rompa com a ideia de que precisa de certas pessoas para ser feliz. E isso é libertador. Não espere que o outro entenda, nem todos vão. E tudo bem. O importante é que você saiba por que está fazendo isso. Porque continuar num ciclo de dor só por medo da solidão é uma autoagressão silenciosa. E você já se feriu demais tentando manter laços que só te puxam para baixo. Agora é o momento de virar a chave, de sair da sobrevivência emocional e escolher viver com dignidade e leveza. A superação acontece quando você para de esperar que a dor passe sozinha e decide tomar atitudes que mudam sua rota. E uma dessas atitudes, às vezes, é afastar. Não com raiva, mas com clareza, com serenidade, com amor por você. E quando esse amor próprio floresce, algo dentro de você muda, a energia volta, a voz ganha firmeza e o olhar reencontra força. E quando isso acontece, vem o momento mais poderoso de todos, transformar o ataque em força. Porque agora você não é mais a vítima, você renasce. E no último tópico, vamos descobrir exatamente como fazer isso. Preparado? Vamos encerrar como se começasse uma nova era. Transforme o ataque em força, renascendo mais forte do que nunca. Você ainda se lembra do momento exato em que aquilo aconteceu? Uma frase cortante, um gesto frio, uma traição inesperada. Ou talvez tenha sido algo mais sutil, mas igualmente destrutivo, como a indiferença constante, o desprezo silencioso, o olhar de alguém que simplesmente te apagava, te diminuía, te fazia sentir pequeno. Essas marcas ficam, e não importa o quanto você tente esquecer, elas voltam, às vezes no meio da noite, às vezes quando você menos espera. E o pior, elas te fazem duvidar de si. Mas o que ninguém te conta é que dentro dessas feridas existe um combustível, existe uma força que só nasce na dor. Porque só quem foi quebrado por dentro sabe o que é reconstruir cada parte com consciência, com esforço, com coragem. Você não está aqui por acaso, está porque suportou o que muitos não suportariam e ainda assim está tentando se levantar. Isso já diz tudo sobre o que você é capaz de fazer daqui para frente. Chegou a hora de transformar tudo isso, de pegar cada palavra que tentou te derrubar e usar como degrau.
cada abandono, cada humilhação, cada momento de solidão, agora se tornam ferramentas, não para te endurecer de vez, mas para te fortalecer. Porque a superação não é apagar o passado, é usá-lo como fundação. Você não precisa mais carregar vergonha. O que fizeram com você não define quem você é. O que você decide fazer agora, isso sim define. Essa transformação começa quando você para de perguntar: por que fizeram isso comigo? E começa a dizer: o que vou fazer com isso agora? E aí tudo muda. Porque você passa de vítima a protagonista, de alvo a arquiteto da sua nova versão. Você entende que o respeito que não veio dos outros, você vai construir com atitudes, com firmeza, com novos limites, com escolhas que te libertam. E essa nova força você já sente aí dentro. Ela não grita, mas pulsa, não explode, mas aquece. É uma força calma, mas imbatível. Aquela que só quem sofreu de verdade conhece e que agora será seu maior trunfo, seu maior diferencial. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você está cansado de ser testado, de ser colocado de lado, de engolir seco enquanto por dentro tudo desmorona. Mas hoje, algo dentro de você mudou. Você reconheceu a dor, enfrentou a verdade e descobriu que não precisa mais aceitar o papel de vítima. Você tem mais poder do que imagina e a partir de agora, ninguém mais vai decidir o seu valor por você. Você aprendeu que impor respeito começa em silêncio, que afastar alguém pode ser o maior ato de amor próprio e que até a dor tem propósito quando usada como impulso. Essa é a sua virada, a sua reconstrução, o seu despertar. Agora, me diga nos comentários, qual parte desse vídeo mais te tocou? Escreve ali embaixo com força, com verdade. Pode ser simples, pode ser profundo, mas escreva. Isso não é só para engajamento, é para selar esse novo compromisso que você assumiu com você mesmo. Coloque nos comentários: chega, agora sou eu por mim. Assim, você declara ao mundo e principalmente a si que sua fase de ser ignorado acabou aqui. Se esse conteúdo te ajudou, curta o vídeo, se inscreva no canal e envie para quem precisa ouvir isso hoje. E antes de sair, não deixe de assistir ao vídeo que está aparecendo aqui no card. Ele vai te mostrar como dominar o silêncio e se tornar alguém que ninguém mais tem coragem de subestimar. Obrigado por ter assistido e lembre-se, a dor que te quebrou ontem é a mesma que vai te fortalecer amanhã. Vamos em frente.